Fala pessoal, boa tarde. Tudo bem, Leandro? Como é que você está, meu caro? Beleza? Tudo bem, Rodrigo, e você? Tranquilo? Vamos Então, a lá, gente tinha então. prometido, tínhamos prometido ontem de ter na fase 2 a nossa conversa que iniciamos ontem, falando sobre a análise da variabilidade da frequência cardíaca, como isso é importante, né, para prevenir até situações de risco de morte, né, cara, na atividade física. E também ser um sistema que permite não invasivo, que pode ser feito à distância, inclusive, e quanto isso é importante hoje para ajudar a gente a entender o nível de condição fisiológica que o seu aluno, no caso, o meu paciente, em que eles estão ali para enfrentar o dia, enfrentar a atividade física, e como é que a gente espera que seja a performance dele a partir desse dado, que decisões que a gente toma, né, Leandro, para poder manter o que está planejado ou mudar de acordo com o que ele apresenta no dia. É uma ferramenta bastante importante para a gente poder estar sempre oferecendo o nosso melhor a partir das condições que o nosso atleta, amador, paciente ou aluno, como que ele se encontra no dia, né? É isso aí. Foi bem interessante a conversa de ontem em si. E a gente conseguiu amarrar essa visão da fisioterapia, ainda mais com o ambiente da prescrição de atividade física para a saúde, né, que é inerente à área da educação física. E a gente chegou à conclusão de que não tem como desvincular esse teste, principalmente das duas áreas, né? Complementa muito bem a tarefa é, do mentor, né? Seja da educação física ou da fisioterapia. Foi muito legal. Maravilha, maravilha. E aí, pegando o gancho ontem, então, a gente vai falar hoje sobre, até comentamos ontem, de que era possível fazer um monitoramento das condições do atleta amador no dia a dia, a partir de um sistema pela internet, online, onde o atleta, amador, aluno, paciente, onde ele mesmo, com login e senha, ele pode responder os questionários ali, e no final a gente vai ter todo um relatório, né, baseado em informações que vão nos ajudar a entender como ele está e se a gente vai manter o que está planejado no dia dele, se a gente vai modificar, orientar alguma coisa, tá? Então, eu vou convidar os amigos agora, eu vou abrir aqui o sistema, compartilhando a tela. Tudo bem? Compartilhou a tela aí? Okay. Eu não estou vendo você, só me confirma se compartilhou a tela, por favor. Está compartilhado, sim. Maravilha. Então, aqui eu deixei mais ou menos pronto, essa aqui é a nossa plataforma. Então, você entra aqui com o sistema de monitoramento de risco. Já deixei aqui uma situação fictícia, né? O fulano, o telefone. Então, a pessoa preenche os dados dela aqui, gênero, idade, data de nascimento, peso, estatura. Preencheu aqui, ela vai lá e clica em iniciar. E ele vai para uma fase 2. Então, aqui, a gente vai perguntar, claro que nessa questão de qualidade de vida, podem existir muitas outras informações, mas eu baseei, como eu quero alguma coisa mais ágil, mais dinâmica, a partir do que eu estudei hoje, que eu estudei com relação à score de qualidade de vida, alguns inventários que já existem, eu fiz, obviamente, um resumo e considerei para o meu objetivo profissional algumas informações que são mais importantes, tá? Mas isso aqui também não é uma coisa que você precisa seguir rigorosamente, mas é a minha visão do que é necessário saber para eu fazer essa avaliação pela internet, tá? Então, a pessoa ela colocou os dados dela lá, ela vai abrir essa parte, e aqui é o seguinte: por exemplo, problemas de sono. Se a pessoa tem algum problema de sono leve, se ela não tem, tá? Se ela não tem algum problema, ou se é leve, ela vai marcar aqui um. Se ela tem problema de sono moderado, vai marcar 2. E se ela tem um problema grave, vai marcar 3. Então vamos lá, vamos imaginar que o indivíduo tem problemas moderados, tá? Problemas de estresse, mesma coisa. Se não tem ou tem leve, 1, 2 ou 3, então vamos lá, colocar aqui ficticiamente 2. Irritação, nervoso, raiva, tá? Se não tem, vamos colocar aqui moderado. Problema de tédio, falta de motivação, blá, blá, blá. Vamos falar grave, tá? Problema de socialização, eu deixo de me socializar porque a gente está aí no processo de, sei lá, quero ficar mais introspectivo, não tenho vontade de me socializar, estou desmotivado, estou com dor. De repente a pessoa tem lá um problema grave, ela quase não sai, põe 3. Dores, tá? Dor, desconforto. Ah, beleza, também tenho 3. Problemas de imunidade, tá? Minha imunidade, não, minha imunidade está até boa, não tem problema na imunidade e tal. E problemas de disposição, ânimo, energia, né? Para o dia, moderado. Terminou, próxima etapa. Aqui eu deixei
Como que eu acordei pela manhã hoje? Qual que é o meu nível, minha sensação, perdão, de recuperação hoje pela manhã? Então, 2, 3, nada recuperado, 4, 5 ou 6, moderadamente, de 7 a 10, estou mais recuperado, 10 totalmente recuperado. Então, acordei pela manhã hoje e estava com, sei lá, vamos colocar um 6, beleza? E como foi a intensidade do meu último treino ontem, ou no mínimo nas últimas 48 horas? Foi um treino puxado, deu 8, beleza? Onde 2, 3, no caso do treino, tá? 2, 3, nada intenso, 4, 5, 6, moderadamente intenso, de 7 a 10, muito intenso, e 10, totalmente intenso. Coloquei lá a próxima etapa. E aqui a pessoa coloca, tem sentido queda de rendimento semanal? Vamos colocar sim. Vamos colocar a informação aqui, sim, ao final do dia e conforme a semana avança. Ela pode colocar o que ela quiser para complementar de maneira rápida, são só 100 palavras, tá? E dor. Tem tido dor, beleza, na lombar. Conforme passo muitas horas sentado no trabalho, tá? Ok. Aí vamos gerar o relatório, tá? Esse relatório a pessoa tanto pode imprimir, tá? Gerar um PDF aqui, mas no caso ela pode me mandar ou ela vai ter essas informações. Então, tem todas as notas dela com relação ao score de qualidade de vida. Obviamente, a gente fez um equacionamento matemático de média, tá? Para fazer uma correlação de todas as respostas e definir um risco. Então, uma pessoa com uma pontuação 18, ela tem um risco alto. Alto do quê? Né? No caso da prática de esportes recorrentes, de encaminhar para uma lesão, para uma síndrome do excesso de treinamento, tá bom? Queda de rendimento, beleza? E aqui a segunda, que é a razão entre a recuperação e o esforço. Ela deu uma nota 6 de recuperação e 8. Então tem um risco médio, quer dizer, ela não se recuperou totalmente hoje e o treino de ontem foi intenso. Então ela tem um risco médio do quê? Sofrer lesões, queda de rendimento, não conseguir se adaptar a uma rotina de treino, tarará. Aí depois o que ela respondeu com relação à queda de rendimento e lesões, dores ou lesões. E aqui eu tenho, isso aqui é para mim, que sou analista. Então eu estou vendo aqui no final que ela tem um score 18, que é grave na qualidade de vida, 0,75 entre a recuperação e esforço, que é moderado. E aqui só importa para mim o que são alterações moderadas e graves. Leves não importa muito para mim, tá? Então, o que eu fiz aqui? No score de qualidade de vida, quando dá uma alteração moderada, que é uma variação de 9 a 16 nas respostas, eu tenho peso 1 na minha conclusão final, tá? De 17 a 24 seria grave, deu 18. Então, moderado é um peso 1 na minha conclusão final e grave um peso 2, tá? Com relação ao esforço e recuperação, beleza. O dela aqui deu 0,75, então deu peso 1, deu moderado, não deu grave. O que eu faço então agora? Vou somar, tá, o score de qualidade de vida e o score de a razão, recuperação e esforço. 2 mais 1, 3. A gente sabe que 3 e 4 é grave. Tá? Então, moderado é 2, risco grave 3. Então, aqui eu faço a associação entre a qualidade de vida e o score de recuperação e esforço, tá bom? Então, deu 3. Então, se deu 3, o risco é grave. Então, se essa pessoa vai treinar hoje numa intensidade muito alta, vai ter uma rotina muito puxada, tá? E a gente puder fazer uma intervenção antes disso, é hora do personal dizer assim, olha, conforme as suas respostas aqui, o risco hoje é grave. Então, você não vai ter um rendimento como você espera, né? Você pode ter uma lesão oportunista nesse sentido, tá? Então, a gente recomenda que você faça um recovery, que você mude a rotina, vamos mudar a carga e tal. E aqui também a gente passa algumas recomendações importantes. Como aqui o risco foi grave, então está fortemente recomendado que a pessoa observe como é que está o sono dela, a ingestão de carboidrato, a hidratação está adequada, a gestão de quebra de rotina, gerenciamento de estresse, tá? Adaptação de carga também, a execução de recovery e também alguma modalidade de controle de dor, beleza? E aqui também nós temos um guia, né? Então, o que eu posso fazer para ajudar no meu sono? Indutor de sono. Vamos indicar para um médico do sono ajudar essa pessoa, individualizar, tá? Questão de ingestão de carboidrato e hidratação, isso ajuda muito na recuperação. Qual que é o recomendável por quilo corporal, por energia gasta no treino? Então, a gente também tem essas variantes, essas orientações. A questão de gestão humana, o que ela pode fazer, meditação,
TCC, terapia cognitivo-comportamental, mudança de carga, gestão de carga, e o recovery físico, né? Então, no caso, como tem um risco grave, fazer de 2 a 3 sessões de recovery na semana, e no controle de dor, também procurar algum tipo de situação que ajude a reduzir a dor. E isso aqui, obviamente, lembrando, né, que são informações multimodais, tá? Então, cada informação dessa contribui no recovery, mas não necessariamente tem que ser feita por um profissional só. Pode entrar o médico do sono, pode entrar o nutricionista, pode entrar o professor de educação física, o fisioterapeuta, etc. Tá? Então, aqui fica um resumo de como funciona o nosso sistema de monitoramento, e aqui gera o meu, se eu quiser gerar o meu relatório aqui, tá? Eu vou ter o meu relatório que eu posso arquivar, posso salvar e posso resgatar isso a qualquer momento, ok? Deixa eu parar aqui de compartilhar a tela. Rodrigo. Maravilha. Leandro, então, eu queria fazer uma pausa aqui agora, então a gente conseguiu mostrar como funciona o monitoramento. E, cara, o que você acha com relação à importância disso? A gente está conversando bastante por conta dos seus clientes, né? E qual que é a sua visão? Eu queria que você contribuísse com o nosso público. Qual que é a sua visão de importância a gente ter um sistema desse para ajudar na tomada de decisões, né, principalmente, e proteger a saúde do atleta ou do nosso aluno, né? Primeiro ponto que eu levanto, que eu gostei muito, é o fato da gente ter essas informações em mãos, dando essa autonomia para o indivíduo. Eu trabalho muito com o conceito de autonomia e encorajamento. São, assim, pilares muito fortes quando a gente trabalha com o público 60 mais, e a gente preza por isso. A gente ensina esse indivíduo a se tornar independente e, ao mesmo tempo, se encorajar para as tarefas. E aí eu percebo que a ferramenta, ela dá essa autonomia para o indivíduo. A gente mostra como trabalhar, como ele fazer a leitura desses dados e como ele pode interferir em situações ali que não precisa do profissional. Isso daí eu gostei bastante. Isso faz com que a gente treine esse indivíduo, ele no final de semana ou ao final de uma sessão, a partir do momento que nós, como profissionais, iniciamos uma outra sessão de treinamento, ele possa, no final de um treino, fazer um trabalho de recovery, uma respiração, ativar um parasimpático, alguma coisa desse tipo. Eu gostei. Ao mesmo tempo, eu gostei que a gente pode, dando essa liberdade para o indivíduo, nós, como educadores físicos, a gente pode ter uma plataforma onde nós conversamos com os fisioterapeutas por ali e conversamos, até, inclusive, com médicos, né? Caso precise, como você bem falou agora no final. Pô, esse indivíduo ele não está dormindo bem. Então, nós precisamos ouvir o profissional médico e nós precisamos da ajuda dele. Então, eu vejo como uma ferramenta, como você falou, multimodal, que interfere no indivíduo, mas que dá essa amplitude das outras áreas fazerem essa leitura e utilizarem essa leitura para auxiliar na melhora desse indivíduo. Eu sempre bato na mesma tecla, e quem sempre ganha com a interferência de diversas áreas é o indivíduo que precisa de ajuda. Quanto mais profissionais interferirem nesse processo, melhor. Aí, eu tenho uma pergunta a você, como que é, Rodrigo, a aceitação... Inclusive, Leandro, só fazer um spoiler, dar um spoiler aqui. Essa questão de equipe multidisciplinar que pode atender o seu aluno e os nossos seguidores e tal, nós já temos isso bem, mais ou menos encaminhado. Quer dizer, a gente vai ter, muito provavelmente, um médico do esporte conosco, um nutricionista do esporte, um psicólogo, tá? O que pode acontecer? O nosso cliente ele pode fazer esse tipo de situação de monitoramento, e a gente pode fazer assim, ou ele pode partir, cara, eu estou percebendo que direto ali tem uma situação que pode ter a ver com a minha suplementação, com a minha alimentação. Ó, aguenta aí que eu vou nós temos aqui um parceiro, nutricionista ou nutrólogo. Exato. A gente vai passar a indicação para a pessoa e ela marca, né? Marca uma teleconsulta, enfim, isso pode ser feito com médico, com psicólogo, com o treinador, né? Também. Então, a nossa ideia é que nós ofertarmos isso para o nosso aluno, para o nosso cliente. E já tem alguma experiência, Rodrigo, de, independente de estar na plataforma, esses dados serem levados, né, a profissionais, no teu caso, da educação física,
ou da área médica e vocês terem uma boa aceitação, eles entenderem a importância desses dados, até em relação aos protocolos que são utilizados, né, que são protocolos com respostas massivas ali e já catalogadas e certificadas pela comunidade científica, eles aceitam bem estes dados quando vocês, fisioterapeutas, levam para a educação física ou para a área médica? Como que é isso, Rodrigo? Como que está no momento isso aí? Cara, na realidade, dentro da minha experiência, a gente não faz mais essa divisão, né? Então, os profissionais que eu tenho no meu círculo de convivência, nós nos sentimos parte de um corpo Perfeito. clínico. Então, não tem, claro que não é em todo lugar. Eu imagino que em alguns lugares muitas pessoas nem entendem isso muito bem como funciona, até porque não trabalho na área do esporte, não tem experiência com isso, com atividade física, com esporte de alto rendimento. E aí você também não tem como esperar algo nesse sentido, mas são pessoas que estão ficando para trás com relação à tendência mundial, que é o aumento massivo de pessoas que praticam atividade física regularmente e com drive competitivo. Então, são pessoas que querem performar, não querem só praticar. Até pode ser que no início elas querem só praticar, mas daqui a pouco querem performar, querem praticar, querem participar de campeonatos. Então, hoje, esse corpo clínico que está no entorno, ele é um organismo, Um uma organismo vivo. de cuidado. Então, ali ninguém muito se sente, pelo menos as pessoas que eu já conversei inicialmente, elas se sentem parte de um processo, então elas valorizam absurdamente esse tipo de acompanhamento, porque isso ajuda, inclusive, elas tomarem, porque essa ferramenta serve para quê? Tomar melhores decisões, tá? E, Até porque não vem escrito na testa do paciente, né? Mas aí com isso a gente consegue ter mais subsídio. E aí lembrar que nós falamos da VFC, provavelmente a nossa nova versão para o aluno ou o atleta, o cliente que quiser fazer a VFC junto, a gente vai fazer uma versão com a VFC. Então ele vai ter uma aba que ele pode transferir o dado da VFC, que é o RMSSD, e ali, que é um marcador do parasimpático, e o parasimpático é o marcador de saúde e de recuperação. Tá? Então, a gente pode colocar esse dado lá, como outros dados fisiológicos. Né? Por exemplo, a frequência cardíaca de repouso. A gente sabe que uma pessoa que está caminhando por overtraining, ela tende a ter uma frequência cardíaca de repouso mais elevada. então, Mesmo em repouso, a coração está batendo mais rápido. Tá? Então, a gente vai colocar mais alguns dados fisiológicos para cada vez mais ter uma confiabilidade dessas informações e uma assertividade na indicação de rotinas e medidas e decisões que vão fazer com que a pessoa esteja segura, tá? E ajudem ela a performar de maneira progressiva na modalidade dela. perfeito, entendido. E isso se traduz em segurança, né? Ao mesmo tempo, aderência, e a gente consegue, como você falou, um nível de performance maior, seja para um atleta ou não atleta, né? Consistente, né? Então, é uma ferramenta que une áreas e, ao mesmo tempo, trabalha com dados. Isso daí eu vejo com bons olhos, analisando esse perfil da minha clientela 60 mais, que busca, de uma forma assim, mais enraizada nesse desejo de longevidade. As pessoas mais novas talvez não entendam isso muito bem, mas quem passa dos 60, essa é a linguagem deles. Eles tendem a fazer Sim, tudo o possível para sim, terem a tal da longevidade, né? E isso sim, faz com sim. que nós, educadores físicos, tenhamos dados robustos para trabalhar com essa diminuição de ruídos, né? E a gente trabalhar num caminho um pouco mais assertivo. Gostei bastante. Maravilha, Interessante maravilha. isso. Inclusive, isso aqui serve de inspiração, né, para outros colegas fisioterapeutas e professores de educação física, profissionais de educação física, a fazerem tal como a gente está fazendo, tá? Então, essa ferramenta está disponível para qualquer fisioterapeuta do Brasil, para qualquer profissional de educação física, Isso, personal, que queira trabalhar com esse monitoramento, a gente está disponível. Inclusive, esse monitoramento ele vai ter ali também um paralelo, a gente vai criar um grupo de assessoria online para que as pessoas que estão sendo acompanhadas pelo monitoramento tenham ali um ambiente digital para trocar informações, para compartilhar networking, para aprofundar o conhecimento em cima de situações específicas. Vai ser um local de interação, de formação de networking também. Então, só tem benefícios, tá? Então, já fica a dica aí para o nosso colega, os seus colegas de educação física, os meus colegas da fisioterapia, ou o pessoal que trabalha com esporte, a gente está com essa plataforma totalmente disponível também
para aumentar, obviamente, a abrangência do cuidado com os clientes e, obviamente, junto com esse cuidado, garantir uma performance mais sustentada e contínua, né, e longeva, por assim dizer. O que eu gosto é que os protocolos se adaptam facilmente, tanto ao indivíduo não atleta, independente da idade, ou ao atleta, independente da modalidade. Isso daí que traz Exato. realmente essa visão abrangente que eu gosto bastante, Perfeito. Rodrigo. Muito legal. Perfeito. E aí, vamos já continuando, nós comentamos também que uma das medidas que nós temos para ajudar o seu público, como qualquer outro público que tenha o perfil mais responsável em relação a fazer atividade física e ser cuidado, né? A gente vai falar um pouco sobre a avaliação da pisada e também sobre as palmilhas, né? Que são realmente importantíssimas para quem... Hoje todo esporte é feito em pé, correndo, se deslocando. Então, o material que se adapta ao pé com tecnologia é fundamental. Gabriel, por gentileza, você pode carregar o PowerPoint? Maravilha, deixa eu só aumentar aqui. Só fiz aqui na mesma aula. Então, primeira coisa, a baropodometria, para quem não conhece, o famoso teste da pisada. Então, a gente vai estar fazendo com o pessoal aí, tá? Para ver como é que está a descarga de peso entre os dois pés e a resultante de equilíbrio. Não é só verificar onde a pessoa coloca mais carga, mas também ver como que o corpo se equilibra em cima dos dois pés, tá? Então, isso é muito importante, beleza? Então, uma vez que a gente faz esse exame, aqui eu tenho um caso, e aqui é uma coisa que eu gosto de contestar sempre, porque eu, quando fiz a formação, em 2004, né, sobre confecção de palmilha, a gente aprendia que o pé estava errado, de uma maneira geral, tá? E nós tínhamos que colocar alguns calços para né, incorporar alguns calços para corrigir alguma coisa que tivesse errada na pelve da pessoa a partir do pé. E assim eu fiz por muito tempo, até que em 2008 eu fui colaborador de uma tese de doutorado de uma amiga minha fisioterapeuta e ela trabalhou com calçados ocupacionais. Então ela trabalhou com pessoas que usaram palmilha terapêutica com elemento, sem elemento, uma palmilha placebo e uma palmilha e um grupo controle. A gente conseguiu acompanhar um público usando palmilha por um tempo. A gente avaliou dor e avaliou também a baropodometria. Então, nesse caso, olha que interessante. Nós fizemos aqui nós temos aqui a descarga de peso, pode dar para perceber que tem um desvio do centro de gravidade do corpo mais para a direita. A pessoa coloca mais peso no calcanhar direito aqui, tá? Tem uma rotação de bacia também, a gente pode fazer associação. E aí, quando a gente coloca os calços, tá? Pode perceber que não muda muita coisa, tá? Numa visão geral. E a gente começa a questionar: vale a pena realmente sempre colocar um calço? Ou o calço tem que ser uma coisa que, conforme a gente acompanha, né, essa pessoa na baropodometria e também nas sensações subjetivas dela, né? Se vale a pena colocar esse calço. E olha que interessante, tá? Aqui também o resultado, ele me dá o pé onde você coloca mais peso, no caso direito, a descarga de peso mais nos calcanhares, tá? Ele me dá uma distribuição comparativa entre lado direito e esquerdo, tá? Me dá também a questão de predomínio de lateralidade e também de anterioridade e posterioridade. Tá? Então, eu tenho todos os dados aqui para eu entender como está o equilíbrio dessa pisada. E aqui que é mais interessante, o que a gente percebe? Eu vou fazer rapidamente aqui, mas eu fiz aqui uma comparação com o indivíduo sem calço na plataforma e com calço. De uma maneira geral, o que a gente percebe? Os calços, eles aumentam a oscilação e reduz a velocidade. Então, se você aumenta a oscilação, significa o quê? Que o captor plantar está percebendo alguma coisa estranha, está tentando se adaptar. Então, o corpo começa meio que fugir desse calço inconscientemente. Então, você aumenta a área de oscilação. E se você aumenta a área de oscilação, você diminui a velocidade, senão você vai criar instabilidade. E é por isso que muita gente, não vou afirmar, mas na minha observação de 21 anos aí trabalhando com isso, é por isso que muitas palmilhas que as pessoas colocam com calços, partindo do princípio que tem um pé errado, tem alguma coisa para corrigir. Eu trabalhei muito tempo com biomecânica, eu sei que como você corrigir biomecânica, às vezes você cria mais problema do que resolve. Né? Tem que ser uma análise muito fria, baseada em dados, não pode ser achismo. Então, aqui que a gente percebe, é por isso que as pessoas que oscilam numa área maior, porque colocam cálcio na palmilha, e oscilam numa velocidade menor, se diminuir a velocidade é porque você está criando tensão muscular. A musculatura está te segurando mais, te controlando mais. E é por isso que tem muita gente que começa a sentir dor na planta do pé, na batata da perna, atrás do joelho, atrás da coxa, porque você tem que
se adaptar a esses calços aí, tá? E nem sempre você tem um resultado que é benéfico, tá? Ou que resolve, ou que é superior a usar uma palmilha sem calço nenhum. Tá? E a nossa palmilha, ela tem um conceito que é, vou mostrar a palmilha agora, você prensa ela numa uma prensa térmica, as camadas se colam, ela fica mole, porque o material reage a uma temperatura mais alta, aí você pega a palmilha com as camadas coladas, coloca ali num calço, numa plataforma, e a pessoa sobe em cima. Depois de 4 minutos, a palmilha esfria, já no formato do pé da pessoa. Então, se a pessoa calça 42, é uma 42 para ela, não vai ser para um outro e calça 42, porque você vai ter a impressão de comprimento, de largura e de relevo. Nem todo pé tem o mesmo relevo. Então, o diferencial são nas curvaturas, que é a sua pisada que determina. Quanto mais você usa, mais ela vai pegando o formato do seu pé, tá? E a Nike agora acabou de lançar um tênis, né? O Vomero, R$ 1.700 aí, mais ou menos. E eles estão investindo justamente em conforto, tá? Conforto e absorção. Só que a tecnologia está na entressola, não está na palmilha. E é a palmilha que faz a transferência da variante tecnológica da entressola para o pé. Então, você tem uma palmilha que se adapta à sua pisada, se adapta ao seu pé, você vai ter um aproveitamento muito maior dessa tecnologia de amortecimento que está na entressola, tá? E aqui nós mostramos também, né? O indivíduo que ele está com a palmilha, ele piora com a palmilha sem calço e com calço, né? Você cria também alguma perturbação. Então, a gente não vai usar calço no primeiro momento. Podemos usar em algum momento? Sim, mas em casos muito específicos. Então, eu queria tirar um pouco desse mito e mostrar que a palmilha por si só, ela com os materiais inteligentes e com a capacidade de adaptação, ela já por si só já resolve quase todos os problemas, tá? E aqui a palmilha, então a palmilha para cotidiano, ela tem uma camada que é para conforto, e aqui eu levo em consideração, Leandro, o peso da pessoa, a altura, tá? Quanto maior peso e mais altura, e conforme varia a sensibilidade no pé, eu posso variar a densidade do EVA, tá? Igual o colchão, Uma das tá? perguntas que eu tinha. Entendi. É, você pode individualizar, e aqui, obviamente, essa parte aqui eu só virei a palmilha para o pessoal ver o que tem embaixo, na camada de baixo. Então, você tem uma placa, essa placa de absorção de impacto, aqui uma almofada para o calcanhar, que também absorve e dá conforto, e aqui a placa de propulsão, de impulsão, beleza? Então, tenho absorção, propulsão, e aqui a camada de estabilidade. Essa camada a gente chama de esqueleto da palmilha. Ela que vai dar e vai manter a curvatura conforme o pé da pessoa, beleza? Então, ela é totalmente inteligente. E aqui uma palmilha esportiva, que é a novidade nossa, que antigamente só tinha palmilha para corrida. Hoje tem para corrida, para caminhada, para academia, para crossfit, para esportes radicais, para vôlei, para basquete, para tênis, para golfe, tá? Então ele tem para padel, né, que tem esportes de raquete. Então hoje as palmilhas esportivas elas vêm com materiais mais resistentes, tá? Com propriedades mecânicas maiores, porque a exigência é maior na palmilha, e conforme a modalidade, muda a configuração dos calços, porque de acordo com a modalidade, o pé Sim, se comporta de uma forma diferente, então ela leva em consideração isso aí, faz uma adaptação por modalidade. Então é um conjunto perfeito para quem quer praticar esporte. E outra, até 30% de absorção de impacto em articulação, em músculos, né? Então, eu fiz testes em São Paulo já com corredores, tá? Nós percebemos que a pessoa que usa a palmilha depois de um período de adaptação, ela consegue, ao final de uma mesma distância, ela consegue aumentar, do mesmo tempo de corrida, ela aumenta o tempo, melhora o pace e reduz também a fadiga pós-corrida com as palmilhas adaptadas. Então, quer dizer, é maravilhoso esse cenário que se apresenta agora aí, tá? Então, aí, se quiser mais alguma dúvida, Leandro, então a gente vai fazer uma pausa aqui para a gente conversar um pouco sobre isso, e aí eu finalizo com a parte do teste de salto, tá? Que a gente não, vai também estar oportunizando os seus Rodrigo, clientes. me corrija. Então, a palmilha, além dela ser individualizada, aquele pé, por conta da tecnologia, o aquecimento, é um indivíduo que vai subir nela após um período, ela vai se esfriar, moldando com o pé. Além disso, ela também pode ser adaptada ao esporte, ao esporte que ele pratica. Exatamente. Então, a pessoa ela vai pegar o Então, tênis quer dizer dela, que tira a palma. pois não, eu ia perguntar assim, então quer dizer que o indivíduo que joga tênis, eles analisaram torque, momento,
gestos esportivos, se ele é canhoto ou não, os gestos predominantes do esporte, a aceleração, a desaceleração, medida de quadra, tudo que está envolvido ali foi analisado para desenvolver uma palmilha especificamente para o tênis. Isso é fantástico, cara. Exatamente. Inclusive, onde vai mais material de estabilidade, onde vai mais material de absorção, onde vai mais material de propulsão, então eles levaram em consideração isso para fazer a composição da palmilha, tá? Só uma coisa, o Isso é pessoal pode muito ficar confuso. minimalista, é impressionante isso, né? O pessoal pode ficar confuso, porque aqui vocês estão vendo a palmilha com as suas camadas separadas, tá? Ela vem com as camadas separadas, eu coloco na prensa, tá? As camadas aderem, porque eu uso uma pressão e uma temperatura que faz com que a cola que está aqui inerte ela possa aderir às camadas. Então, tudo isso aqui vai ficar numa camada só, numa palmilha só. E quando ela sai mole. Eu coloco, a pessoa sobe. Então, diferentemente dessas impressões 3D, que você depende de um sistema fazer uma leitura, mandar para um software, tem a praticidade da questão 3D, mas aqui eu falo que é uma alfaiataria. Tá? Eu consigo fazer as moldagens, inclusive quando sai da prensa, é comum a pessoa colocar no texto para experimentar, ela fala assim, nossa, tem uma coisinha que está me incomodando. Aí eu pego um soprador térmico, tá? Eu aqueço, porque o material reage à temperatura. Onde que é? É aqui. Então eu aqueço ali, moldo, coloco. Nossa, agora ficou perfeito. Então eu consigo mexer nela. Tá? Ela é totalmente plástica. Eu consigo mexer conforme eu precisar. E outra, a coisa mais importante, essa palmilha ela é projetada para aceitar a maneira que você pisa. Saiu um artigo agora mostrando que corredores, né? Um artigo muito legal, até posso depois compartilhar esse artigo, que fala sobre isso. Não tem história mais de pé pronado, pisada neutra, supinado. O que a pessoa prefere é conforto. E o conforto está ligado. Eles fizeram um follow-up, não sei se foi de um ano, com esses corredores. O cara escolhe o tênis, eles perceberam que o tênis era. O principal fator era o conforto, tá? E o pessoal foi acompanhado. Então, o índice de lesão e dor reduziu absurdamente e até já há indícios com melhora de performance. Então, a questão é: temos que ter algo que se adapte ao que você percebe como conforto e não obrigar o seu pé a se comportar diferente. Tá? Então, esse é o novo paradigma que está surgindo aí. Entendi. Muitas vezes é melhor você dar condições para aquele pé de reagir de uma forma mais eficiente do que tentar corrigir uma pisada supinada, um Exatamente. pé mais a cavo, Exa enfim, por aí. É melhor você criar condições. exatamente. Porque às vezes você vai corrigir, Exato. Rodrigo, você acaba, na verdade, tirando a performance desse atleta, né? Sim, sim. E Dependendo do tipo lembra, de e lembra, e correção. lembra, e lembra que comportamento biomecânico depende de conformação óssea, depende de estrutura miofacial, depende de adaptação mecânica conforme o tempo passou. Então, é multifatorial, não é só você mudar um ângulo. É claro que, a gente não vai desmentir aqui a biomecânica, é claro que tem casos, por isso que eu falo que essa palmilha tem que ser o primeiro filtro. Se ela não funcionar, aí nós podemos e devemos fazer avaliações mais aprofundadas, estudar a possibilidade de corrigir alguma coisa, colocar um calço, mas de primeira mão, quase nunca isso é necessário. A não ser aquele pé, Leandro, que tem uma deformação congênita, a pessoa nasceu com uma deformidade, tá? ou adquiriu uma deformidade por um trauma, e isso realmente está fazendo ela performar mal, está causando dor, aí tudo bem. Mas quase nunca é o que a gente percebe para o cliente que procura a gente, tá? Muito interessante. E é legal que, Maravilha. às vezes, o atleta ou o praticante, né, recreacional que possa ser, ele pode investir uma palmilha que dê suporte para as 2 vezes na semana que ele pratica o tênis, e ele pode ter uma palmilha que dê suporte para as outras 2 vezes na semana que ele sai para correr. Exatamente, eu tenho clientes meus que eles É têm o três mesmo palmilhas. pé, mas são atividades É, em environments diferentes, né? Então a correlação do sim. pé com a tarefa é Eu diferente. tenho, eu tenho clientes que têm exatamente isso. Tem uma palmilha para o cotidiano, de repente o cara é médico, ele é engenheiro, trabalha, enfim, né? Então tem a palmilha para o dia a dia. Ele pratica tênis, então tem a palmilha para o tênis e tem uma palmilha de corrida, porque ele gosta de correr também. Então o cara tem 3 ou 4 palmilhas, tá? E aí o que acontece? A vantagem é que ela dura de 1 a 1 ano e meio. Então a gente recomenda ter uma durabilidade alta. Então você faz o investimento, mas você tem 1 ano, 1 ano e meio aí dessa palmilha te ajudando, tá? Interessante, interessante. Beleza? Bom, agora pegando o Beleza. gancho para a gente seguir. Opa, voltou ali, beleza. Então aqui,
nós temos, lembra que eu falei da variabilidade? A variabilidade, ele é um dado da fisiologia, tudo bem? De uma maneira mais, de uma fadiga central, ou de uma fadiga corporal como um todo, tá? E nós temos também uma ferramenta, que é a plataforma de salto, que ela vai dar para a gente uma noção de como o seu sistema musculoesquelético está performando através do salto. Porque o salto, ele é um gesto complexo, né? Você tem que colocar toda a estrutura corporal, neuromuscular, para poder funcionar ao mesmo tempo, para vencer a gravidade. Então, é um gesto complexo que depende de toda a estrutura corporal. Então, a percepção que eu tenho de resposta ao teste me dá uma noção geral de como que está a integração das cadeias, como está a questão bioenergética, produção de força, produção de energia para a contração muscular, tá? Coordenação. Então, é um teste que tem sido cada vez mais utilizado, porque também é simples, não invasivo e confiável. Então, a pessoa ela sobe numa plataforma, tá? A gente orienta ela, tem alguns tipos de salto, depende do objetivo, tá? Mas o principal salto squat jump, que está aqui. Então, ela vai ficar em pé. Aqui estaria a plataforma embaixo. Essa plataforma é conectada no computador. Obviamente, ela tem sensores que captam a pressão plantar aqui. Tudo bem? E aí a pessoa fica aqui na posição inicial, que é essa. Número 2, que é a posição de preparação. Número 3, que é o impulso. Número 4, que é o voo. E número 5, que é a aterrissagem e a retomada da posição. Tá? Então, um teste bem simples, você pode fazer uma vez só, pode fazer 3 testes, né? Uma média de 3 saltos ou de 5 saltos, tá? Depende. E aqui mostrando, essa plataforma que a gente usa, ela tanto faz o teste da pisada, que eu expliquei para a palmilha, quanto faz também o teste do salto, tá? E aqui você pode perceber que a pessoa ela fez 5 saltos, 6 saltos, né? Cada barrinha dessa é um salto que ela fez, tá? É legal também que a gente vê o pé dela aqui na plataforma, quando ela está saltando, então a gente percebe aqui a altura do salto, beleza? Então a melhor altura, tá? O melhor tempo de voo, que é o tempo que ela passa no ar, até tocar a plataforma de novo, e é básico, né? E a potência executada. Então a gente consegue perceber, lógico, né? Quanto maior for a altura da que a pessoa atinge, melhor são as condições físicas dela, né? Tá? Quanto maior o tempo de voo proporcional, né? Então se eu fiquei mais tempo no ar, passo mais tempo no ar, né? E a força que eu utilizei também para poder deslocar o meu peso corporal contra a gravidade. Então você tem todos esses dados aqui para que você possa avaliar como que a pessoa está, como é que está a fadiga dela e tal. E aqui já tem uma dimensão física da fadiga. A variabilidade é uma dimensão fisiológica e aqui uma dimensão física. Até porque a gente fala, quem estuda fadiga sabe que tem a fadiga central, que é a fadiga neuromuscular, e a fadiga periférica, que é a fadiga muscular propriamente dita, que depende de vias metabólicas. Então aqui eu consigo ver essa integração de uma maneira muito, muito bacana. E eu consigo, obviamente, perceber como que a pessoa está e tomar decisões com relação a isso também, tá? Que é muito importante. E aqui, para finalizar, eu já tenho um tempo que eu sou pesquisador colaborador do Laboratório de Estudos de Esporte Coletivo, ligados à Fisioesporte, né, que é a Liga de Fisioterapia Esportiva da Universidade Federal de Pelotas. A gente já tem artigos publicados juntos e tal, e aqui eles têm feito muitos estudos aí com a plataforma de força, plataforma de salto. Aqui mostrando que pessoas que treinaram força de membros inferiores com HIIT, que é o treinamento de alta intensidade, quanto uma modalidade mais tradicional, após 16 semanas, né, eles perceberam que quem fez aqui no salto, né, quem trabalhou o HIIT, desenvolveu muito mais capacidade de potência do que quem trabalhou com treino conservador, tudo bem? Aqui também, o short triatlo, foi feita uma experiência, uma pesquisa com short triatlo, que é 750 metros de natação, 20 de ciclismo 5 de corrida, e foi observado que os atletas que fizeram o teste antes e depois da prova, o que eles perceberam? Que, obviamente, houve uma mudança muito pequena, tá? De 32,5 pré-prova, caiu para 32,3, mas perceberam que os atletas, né, como fizeram o percentil P50, que separaram as melhores performances das piores performances, né? O que eles perceberam? Que o pessoal que tem o menor desempenho, né, teve uma redução de 2,8% entre o pré e pós-salto, e quem estava melhor condicionado melhorou em 1,7%. E aí o que a gente percebeu? Essa aqui chama-se potenciação pós-ativação. Então a galera que é muito bem condicionada faz uma prova de short triatlo e aquilo serve como aquecimento, não gera fadiga, mas melhora a função ainda, tá? Então olha quanta informação legal que a gente consegue ter, né? E aqui para finalizar, outro artigo também,
num dia de competição de futsal, foram 4 jogos no dia, e a galera fazia antes e depois dos jogos. Aí no final, né, houve uma redução de 20% de performance no salto após o último salto do quarto jogo, pós-jogo, tá? Então, é uma excelente ferramenta de avaliação de fadiga e, consequentemente, para estimar riscos, né, de lesões e queda de rendimento. Uma pessoa que segue numa rotina dessa, ela invariavelmente vai se lesionar, vai perder imunidade, vai contrair infecções oportunistas, principalmente o trato respiratório, que é muito comum, tá? As gripes fortes, né, as infecções pulmonares, tá? Ou vai encaminhar passos largos para o overtraining, que aí vai mexer com o emocional, vai mexer com socialização, vai mexer com o ânimo, então, assim, estraga a vida da pessoa. Tá? Então, observar isso e avaliar é muito, muito importante. E o seu cliente tem a oportunidade também de fazer essa avaliação com a gente. Pegando esse gancho teu, eu tenho uma pergunta que entraria muito bem para nós educadores, né? É um tipo de ferramenta e avaliação que na área da educação física ainda, acredito eu, que não seja tão difundida assim, nem conhecida, né? Mas pensando na aplicabilidade do teste em si, e eu vou puxar para o meu lado em relação ao meu público, né? Sim. 60 mais. Existe alguma adaptação por conta, de repente, teste de força, né? Diminuição de capacidade, enfim, a dor para o teste do salto em específico? Porque o teste, como você falou, ele é executado uma vez só, podendo fazer de 3 a 5 saltos consecutivos, né? Mostrou uma avaliação ali com 6 saltos consecutivos, mas isso é facilmente adaptado a esse público acima de 60 anos que possa ter uma dificuldade ou outra, né? Como que funciona isso? Sim. Qualquer dificuldade física que impeça você de executar o salto, ela inviabiliza ou contraindica o teste. Tá? Inviabiliza. Seja uma condição adquirida e estável, tá? Ou uma situação temporária, uma lesão, alguma coisa. Tá? Então, se a pessoa não consegue saltar por qualquer motivo, ou não deva saltar, ela não vai fazer o teste. Beleza? Então, a gente tem que levar isso em consideração. Isso tem que ser Pega-se os adaptado. dados que foram levantados com o próprio teste da pisada propriamente dito, né? Isso. É como se a gente Não, pensasse não, num não escalonamento ali. necessariamente. Não necessariamente. Para todo teste, você tem que ter todo teste físico, você tem que considerar contraindicações ao teste. Tá? Então, se algum cliente seu não conseguir, por qualquer motivo, executar um salto que seja, não vale a pena fazer o salto. Ou, Perfeito. aí tem um outro lado, mas eu pela minha condição, consigo saltar, eu salto, mas salto pouco, não interessa. É a condição daquela pessoa. Então, nesse tipo de avaliação, sempre a pessoa é o universo, na verdade, ela é controle dela mesma. Sim. Então, o que tem que acontecer é o seguinte: vamos imaginar que você tem um cliente que ele tem uma condição, ele consegue saltar, mas numa condição específica. A gente ensina ele como é que ele vai saltar, ele não consegue fazer daquela forma. Ah, mas consegue fazer de outra. Então, se a gente vai fazer de outra forma, esse vai ser o critério padrão para ele sempre. Tá? Então, vamos Entendi, imaginar que um cliente seu entendi. não consegue colocar a mão na cintura, mas ele consegue saltar se ele deixar as mãos livres, se colocar a mão aqui. Aí eu vou padronizar isso para ele. Então, todo teste que ele voltar a Jogar os fazer, ele vai braços fazer para do jeito dele. cima, alguma coisa do tipo. Do O jeito, importante, exatamente. Tá? então, é sempre reavaliá-lo da mesma maneira que foi Na adotado na mesma. avaliação primeiro. Não pode ter essa variação intra-avaliação. Definir que o padrão é esse, é sempre esse. E também evitar que exista a variação interavaliador. Tá? Entendi, entendi. O legal da plataforma, além de você avaliar toda essa parte que está no universo da propulsão, né, que ele faz essa leitura, a gente também, como profissional do movimento, a gente consegue também analisar como que ele se comporta nessa desaceleração, né? E levantar mais dados ainda, né? Sim, sim. Aí que eu falo, aí o olhar técnico de cada área é livre. Você vai perceber tantas coisas que você achar necessário perceber ali. Muito Entendeu? legal. Então, ela também é adaptada a qualquer indivíduo, é adaptada a qualquer tipo de esporte que você venha praticar na questão de levantamento de Sim, dados, né? sim, E de novo, né, como você falou nas outras avaliações, ela tem uma abrangência muito grande, é fácil de ser aplicado, os dados nos sim. fornecem
informações tanto para um indivíduo que não é atleta, independente da idade, ou a um indivíduo que é atleta, independente da modalidade. Então, olha a abrangência Perfeito. dessa ferramenta, né? Perfeito. E olha o cluster, olha o combo, né? Então, quando você pega variabilidade de frequência cardíaca, você consegue perceber o quão detonado está a integridade física e fisiológica da pessoa, em um aspecto geral, mas um olhar muito cuidadoso para a saúde cardiovascular, risco de morte súbita no esporte, a gente consegue perceber ali e verificar como que está a saúde geral da pessoa, como é que está a capacidade de recuperação dela, tá? O primeiro dado que é, assim, fundamental. Aí você tem o monitoramento, que é uma ferramenta que você faz na sua casa, no dia a dia. Você tem uma capacidade de acompanhar o comportamento da fadiga e dos riscos associados à fadiga ao longo de um ano inteiro, tá? Sem sair da sua casa, com muita comodidade, muita tranquilidade e com muita qualidade de informação, tá? E aí você tem também uma dimensão física, tá? Que é o teste do salto. Então você consegue ver como está a questão física da fadiga em si e, obviamente, associado a isso, como é que está o risco de lesões, risco de queda de rendimento, risco de entrar em overtraining. E aí a palmilha que ela fecha com chave de ouro, porque ela te dá tudo, todo esporte é feito em pé, correndo, ficando em pé, saltando, aterrissando. Então, você tem uma plataforma que se adapta ao seu pé, te protege com relação ao impacto e adapta à maneira que você pisa, é fundamental. Tá? E tudo isso, veja só, imagina comigo, tá treinando, quero performance, quero competir, tal, mas tô só na minha sensação subjetiva. Como é que você vai guiar qualquer decisão nesse sentido, entende? Agora você imagina, você é meu atleta, você é meu cliente, aí você chega hoje, eu vejo que a sua variabilidade, eu vejo que seu RMSSD está abaixo, sua variabilidade está ruim hoje, tá? Consigo ver no monitoramento que você não dormiu bem, que você está estressado, está com raiva, né? Que você não está motivado, tem lá algumas informações. Está com dor aqui, está com queda de rendimento, falta de energia, tá? Aí você tem ali a questão também do teste do salto. O seu salto também não está legal, tal. Aí você tá previsto hoje uma competição, está previsto hoje um treino, um longão de corrida. Cara, entendeu? Então, olha como tudo isso me ajuda também a definir. Cara, hoje é um dia para você quebrar a rotina. Hoje o seu treino é descanso. Hoje o seu treino é recovery, é recuperação. Então, um atleta hoje de qualquer idade, que ele quer praticar atividade física, qualquer que seja, e ele quer competir, quer performar, ele não pode fazer isso sem um acompanhamento, cara. Não tem como, tá? Não tem Passa como fazer sem pelo acompanhamento. isso, passa pela educação desse indivíduo, né? A gente Sim, vê justamente o oposto, né? Tem muito sim, modismo de um atleta treinar até a fadiga, né? De um atleta se expor a situações de risco, de um indivíduo também que não dormiu mal, não dormiu bem, não se alimenta bem e acha que o resultado dele vem com o treino forte. Então, a gente passa também, nós, você como fisioterapeuta, eu como educador físico, a gente passa como um agente responsável para educar esse indivíduo. Né? Então, sim. a ferramenta, ela entra, mas a gente também começa a formar uma quantidade, né, ou formar adeptos educados a utilizar essa ferramenta, e Sim, daqui a pouco a gente vai sim, perceber que isso vai ser uma das condutas básicas para que você sim. consiga performar, né? Longevidade no esporte com saúde. Esse é o ponto. E só para finalizar, cara, sabe uma das coisas que mais me incentivou a estudar mais fadiga, a estudar mais lesão, recuperação e tal? É a quantidade de vezes que eu, conversando com atletas que eu tive contato e tal, profissionais, amadores e tal, cara, nossa, eu tô super bem hoje, vai performar, pá, puta, cara, não consegui, pô, foi mal, não consegui superar aquela meta, né? Ou machuquei, cara, não é possível, tava tão bem, cara. Cara, a coisa mais comum. Cara, tava tão bem, aí estirou. Aí, pô, aí você vai perguntar, não, eu já vinha sentindo um pouco de peso no local umas 2 semanas atrás e tal. Sim, Cara, sim. tudo o corpo dá Nunca é do sinal, a nada, gente né? consegue, Nunca é do nada, né? é, e a Aí gente eu consegue evitar. senti que Então, eu poderia ter dado um pouco mais. Não, você deu o que você tinha condições de dar. Não existe a outra possibilidade, né? sim, e quem treina sem monitoramento, sem acompanhamento e acha que está performando, pô, cara, eu não faço nada disso aí e estou performando, tal. Imagina se tivesse acompanhamento. É isso que eu sempre falo, entendeu? Verdade, Rodrigo. Fechou, É, mestre?
A ideia é Fechou. isso, né, Pedro? É uma sequência pedagógica e avaliativa muito legal. Muito legal. Maravilha. Bom, Todo estou ansioso para a gente começar, num futuro muito próximo, a gente começar a aplicar esses testes no meu público, né, na minha clientela, e a gente conseguir organizar, então, a vida futura desses meus mentorados, né, nessa conquista de uma boa saúde, de uma boa rotina, mas, de alguma maneira, tendo dados mais consistentes, né, e dando essa autonomia para ele pegar esses dados e fazer esse monitoramento, e, ao mesmo tempo, quando preciso, linkar tudo isso com outros profissionais, né? Eu acho muito legal isso. Eu não consigo ver a educação física, não consigo ver o profissional da prescrição de exercício físico trabalhando sozinho. Não consigo perceber que isso vai levá-lo ao sucesso. A gente tem que Sem caminhar dúvida, sempre junto com outros profissionais, né? E essa visão que sem você dúvida, nos sem dúvida. trouxe me fez realmente abrir os olhos para um outro campo que eu, de alguma maneira, não atentava e eu consegui perceber, ao mesmo tempo, o quanto que isso vai somar no meu trabalho. Né? O Sim, sem quanto que dúvida. vai A gente vai estar somar no meu junto com os seus clientes, cara. Vamos estar junto com os seus clientes, vamos estar junto para muito mais coisas. Pode ter certeza, tem muita coisa boa vindo aí, trabalho. tá? Legal. Espero Leandro, que daqui para agradeço. frente... Isso, legal, Rodrigo. Não, pode fazer suas Não, eu ia falar considerações, que fica à espero vontade, que irmão. daqui para frente essa ferramenta seja divulgada e muito divulgada para os profissionais da educação física. Sem dúvida. Tem muita coisa boa que a gente já está conversando sobre isso. Mas aguenta que Muito bom. 2026 a gente vai bombar com muita coisa legal. Leandro, obrigado por mais esse bate-papo. A gente tem Eu que mais um agradeço. episódio ainda que a gente vai gravar. Vamos falar sobre recovery, porque tudo isso aqui é uma base sólida, objetiva, para indicar as técnicas e tecnologias de aceleração da recuperação. Ou seja, reduzir de 96 para até 48, 72, reduzir de 1 a 2 dias o seu tempo de recuperação. Tá? Isso para isso que o Recovery serve. A gente vai estar falando isso na nosso terceiro podcast. E esse bate-papo vai ser imperdível. Te vejo lá. Galera, obrigado. Perfeito. Até a próxima. Abração. Tchau, Até a tchau. próxima também. Muito obrigado. Valeu.